Estamos no canal Incompletudes, hoje com uma convidada muito especial, professora Mônica Uriarte. Atualmente é professora pesquisadora da Univale, uma querida amiga, parceira de produções, de formações, e estivemos juntas no currículo do território catarinense recentemente, em 2019, fazendo consultoria com a equipe de arte. E é sobre essa questão, sobre essa experiência que a professora Mônica vai socializar conosco hoje. Então, vamos lá, fiquem com a Mônica. Olá, eu me chamo Mônica Uriarte, estou muito feliz de estar aqui no canal Incompletudes, a convite da minha amiga Silvia Piloto, e esse convite especialmente, para falar de uma construção, de um processo pelo qual passamos juntas, até chegar no final de um documento chamado Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do território catarinense. Então esse foi um processo muito interessante na minha experiência, enquanto docente, enquanto professora de música, eu trabalho atualmente na Univale, sou professora dos cursos de licenciatura e bacharelado em música, na licenciatura especialmente voltada para a formação dos professores, então atuo nas disciplinas iniciais e depois nos estágios supervisionados, e também atuo no programa de mestrado e doutorado em educação, onde oriento trabalhos voltados para a área das artes. Bem, com relação a esse processo da música, nós, quando nos encontramos pela primeira vez, um grande grupo, eu não sei dizer exatamente para vocês como que os professores foram selecionados, mas foi um encontro com professores das várias regiões dentro de Santa Catarina, vários municípios representados por professores de várias áreas, Silvia e eu ficamos na grande área das linguagens, dentro delas a área de artes, a Silvia com as artes visuais e eu com a música. E quando começamos a conversar, porque o primeiro momento que nós tivemos com os professores foi em sala, porque nós queríamos conhecer um pouco o grupo, gostaríamos de saber também, deles, quais as questões que eles traziam das suas escolas, dos seus municípios, e por outro lado, Silvia e eu, das nossas pesquisas, o que nós trazíamos também, que tipo de contribuição poderíamos dar. Então, o primeiro momento que nós tivemos com os professores foi esse momento de encontro, depois nós passamos para um processo de estudo também da BNCC, tivemos um momento de oficinas, onde nós passamos a praticar muitas das questões que conversamos e decidimos no primeiro momento, e a terceira fase ficou para a construção escrita, do documento, que está disponível online para todas as pessoas, e um documento que eu penso que especialmente aos professores é de grande interesse. Então, nesse primeiro momento de encontro, eu sempre converso e fiz da mesma forma com esse grupo, falando a respeito da importância que a música tem na nossa vida, ao observar, por exemplo, que nós temos um álbum sonoro, canções que nos lembram a infância, a adolescência, as festas de família, enfim, músicas que gostamos de ouvir porque nos lembram determinada situação, determinadas pessoas, música para a hora de estudar, música para dançar, música para se divertir. Então, enfim, ela tem diferentes funções na nossa vida. E então eu comecei dessa forma com esse grupo, e daí falando com eles a respeito de música na escola, que normalmente ela é muito voltada para o fazer musical. Então nós vamos cantar, nós vamos ouvir essa música e vamos bater palma no pulso, algumas brincadeiras
que usam música. Então, nós vemos um uso da música muito voltado para a execução. Então, foi quando eu comentei com esses professores a respeito de uma metodologia que nós utilizamos, eu utilizo na licenciatura, né? Ela vem de um educador musical inglês, Keith Suanic. Ele tem um livro chamado Ensinando Música Musicalmente, é um livro traduzido para o português, e temos muitos outros livros, né, de grandes educadores musicais brasileiros que também se baseiam, né, na indicação do Suanic, que ele vai trazer nessa metodologia. Então, o Suanic vai chamar de clasp e nós traduzimos aqui para o português como tecla. Então, o que é isso, né? É pensar a aula de música a partir de diferentes propósitos. Então, uma aula de música, ela deve ter um momento para a técnica, que é o T de tecla, né? Ela tem que ter um momento para a técnica. Então, não é simplesmente pegar o instrumento e deixar que esse aluno acione o instrumento da forma que ele entender melhor. Então, é mostrar a ele como segurar o instrumento, como manuseá-lo, né? Qual é a forma certa de tocar, se vamos cantar, fazer um aquecimento vocal. Então, é uma preparação. Então, a técnica é extremamente importante. Depois vem a execução. E quando eu digo depois, não me entendam mal, é que eu estou pensando na tecla, na sigla, mas isso não significa que nós tenhamos sempre que fazer a aula e seguir essa sequência. Não. Ele vai dizer assim, a aula de música tem que ter isso. Agora você pode começar por onde quiser, né? Então, só para vocês não acharem que tem que ser nessa sequência, né, rigorosa, de forma alguma. Então, a execução, né? Aula de música tem que fazer música. Ou tem que cantar, ou tem que tocar, ou tem que acompanhar. Então, o fazer musical, é um jogo envolvendo música, tem que ter um fazer, né? O aluno não pode ficar sempre numa posição passiva, observando. Então, ele tem que ter uma ação, né? Ele tem que ser proativo com relação à música. Depois, o C, criação. Então, aqui tem algo muito importante, porque nós sabemos o quanto somos criativos quando nos é dada a oportunidade de sermos criativos, né? Então, a criação é ouvir esse aluno, né? O que mais poderíamos fazer? Qual é a tua ideia? Né? Começa por aí, por pequenas interferências, até que ele chegue um momento em que ele consiga, por exemplo, propor um jogo musical. Que ele consiga, por exemplo, organizar os sons de uma determinada forma, que ele crie uma frase musical. Então, a criação é extremamente importante também que esteja presente na aula de música. Depois vem o L de literatura. A literatura é uma parte um pouco mais teórica, mas que não pode ficar fora, né? Então, é extremamente importante também que o meu aluno saiba que gênero musical é esse da canção que eu estou cantando, né? Da música que eu estou ouvindo. Quem é o compositor? De que época ele é? Que instrumento é esse? Então, a literatura são essas informações básicas, mas que são extremamente importantes que o nosso aluno conheça, né? E depois vem o A de apreciação, ou seja, a aula de música, ela também tem que ter um momento para ouvir com atenção, com cuidado, falar sobre o que ouviu. Então, esses elementos são extremamente importantes. E essa é uma metodologia que muitos professores de música utilizam para os seus planejamentos de aula. Nem sempre a gente consegue fazer todas as etapas numa mesma aula, mas é importante que dentro, por exemplo, de um determinado conteúdo, essas etapas se manifestem. Daí, quando estávamos juntos ainda, pegamos a BNCC, porque a ideia era essa, né? Fazer as relações, porque esse documento ele tem total relação com a BNCC. E daí qual não foi, né, a nossa surpresa, entre aspas, né, porque eu já estava mais habituada a trabalhar com isso, que nós vimos o Tecla inteirinho
né, nos objetivos que estão propostos para a música na BNCC. Então, rapidamente vou trazer aqui para vocês, né, até para matar a curiosidade. Dentro dos conteúdos de música, né, nos contextos e práticas, nós temos o objetivo 13, que ele vai falar de identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical. Então, nos contextos e práticas, significa o quê? Que a gente não deve ficar apenas com um tipo de música. Nós devemos ampliar, porque dentro da sala de aula nós temos alunos que vêm, né, com várias experiências musicais. E a importância de aproveitar isso, né, para que os outros também conheçam outros gêneros, outras formas de fazer música. Depois, o outro objetivo vai falar dos elementos da linguagem. Então, né, que muita gente diz, ai, nossa, nota, figura, como é difícil e tal. Daí, o objetivo 14 vai dizer, perceber e explorar os elementos constitutivos da música. Então, essa é uma etapa, né, que ela vai iniciar, mas a gente tem que entendê-la como um processo, né? Ou seja, ela vai acontecer à medida que os alunos forem, né, compreendendo e vão se apropriando desses elementos. E acontece, né? Ou seja, chega um momento que eles conseguem juntar, acrescentar, relacionar, e nós conseguimos transformar em música diferentes ideias que às vezes parecem soltas, mas que no final, né, elas formam, por exemplo, uma frase musical. Depois nós temos as materialidades, e para as materialidades o objetivo 15, que vai explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo, né? Porque nós sabemos, o nosso corpo é extremamente sonoro, muitas vezes nós usamos a voz, né? E achamos que é só a voz, mas não é, né? São as nossas palmas, é o nosso caminhar, nós temos diferentes formas de extrair sons do corpo, então entra dentro das materialidades, assim como os objetos cotidianos. Então, a importância de trabalhar com outros objetos que não necessariamente instrumentos musicais, mas para a elaboração, né, das diferenças do som, para a percepção de timbres diferentes que fazem parte, na verdade, dessa relação das materialidades. Depois, a notação e registro musical, né, que está no objetivo 16, explorar as diferentes formas de registro musical convencional e não convencional. Aqui a grande importância, né? Eu costumo dizer que uma pauta, as notas e as figuras na pauta, para um aluno que não toca um instrumento harmônico ou não canta, não tem sentido. Então, outras formas de registro, onde ele comece a registrar aquilo que ele está fazendo. E à medida em que ele vai avançando, nós vamos ampliando as formas de registro até chegar num registro tradicional, se for o caso, né? E depois os processos de criação. Se nós estamos numa área artística, é o que nós mais queremos estimular, são os processos criativos. E daí aqui nós temos o objetivo 17, né? Que vai falar no sentido de experimentar improvisações, composições, sonorização de histórias, ou seja, diferentes formas de utilizar os sons de forma criativa. Então, foi muito interessante quando nós chegamos nesse ponto, né? Percebemos o quanto a BNCC estava alinhada a essa possibilidade, né, de usarmos os diferentes elementos do Tecla para a organização, para o planejamento e, consequentemente, para a execução das nossas aulas. Então, foi um processo muito interessante. Quando nós terminamos esse primeiro momento de estudo, nós passamos para as oficinas, daí nós exercitamos isso, fizemos várias experiências, o que foi também muito bacana. Eu acho que nós chegamos num resultado bastante interessante, né? E finalmente chegamos no processo de escrever o texto, o que também foi feito em conjunto.
Nós fomos dando ideias, ouvindo, né, questões que os professores traziam, então podemos dizer que esse foi um texto coletivo. E por isso, né, a importância desse documento, porque ele não é o resultado de uma meia dúzia de vozes, ele é o resultado de muitas pessoas que pensaram juntas. E para encerrar, uma questão que eu acho que é muito importante salientar é que nós também, né, especialmente Silvia e eu, em algumas conversas que tivemos, falamos sobre a importância de que esse texto abordasse a avaliação. Então, como faríamos a avaliação? Que é outro elemento que normalmente os professores têm dificuldade, né? Porque sempre é aquela questão, como é que eu avalio a criatividade do meu aluno? Mas é que em arte a gente não avalia só a criatividade, né? Tem todos outros elementos que também são avaliados. Então, dentro da avaliação, a primeira questão que nós colocamos no texto, né? Que a avaliação é um processo de diferentes fazeres, que ela deve, né, abranger diferentes instrumentos e critérios avaliativos, então não podemos pensar sempre da mesma maneira. Então, a partir, né, do planejamento, nós precisamos pensar em instrumentos e critérios que sejam condizentes com aquele propósito, né? Então, por exemplo, o propiciar trabalhos individuais, trabalhos coletivos, atividades mais criativas, atividades de gravação, performances. Então, assim, as diferentes formas, né, que podem ser utilizadas para avaliação. Então, esse aluno ele não precisa ser avaliado sempre individualmente a partir de um critério, por exemplo, da prova escrita, né? Então, a atividade que ele realiza é um instrumento que deve ser observado, né? Então, lógico, um instrumento que vai ser concebido para isso, para observação, né, de uma atividade prática e como que eu posso avaliar esse meu aluno. Então, eu acho que é extremamente importante, né? Esse texto, ele foi construído a muitas mãos, então isso nos deixa muito felizes, né? E especialmente com as dicas, né, que foram sendo deixadas ou subentendidas, né? Que a ideia é que a avaliação é que o aluno ele se observa e ele observa o seu percurso quando ele é avaliado de uma maneira clara, de uma maneira transparente, e da mesma forma, o professor que olha para a avaliação desta maneira, ele tem a possibilidade não só de significar, mas também de ressignificar as suas práticas pedagógicas. Então, eu acho que essa foi a grande importância, né, de estarmos juntas, porque esse trabalho ele foi construído a muitas mãos e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui nesse canal como é que foi essa experiência e dizer a vocês assim, vejam o material, né? Acessem o material e caso queiram conversar, caso tenham sugestões ou caso tenham dúvidas, eu estou absolutamente à disposição. O meu e-mail é uriarte@univale.br. Eu agradeço muito a atenção de vocês, um grande beijo e que possamos nos ver em outras ocasiões. Obrigada.